Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando nossa Economia e Desenvolvimento desta semana. E vocês podem já notar inicialmente, né? Estamos num novo formato, mas o conteúdo continua o mesmo. Ou seja, o mais importante deste programa, que já tem 23 anos de vida, é exatamente o conteúdo, aquilo que passa aqui hoje pela mesa aqui, né, que nós temos a partir dessa nova formatação. E teremos aí, a partir de janeiro, o ano de 2024, grandes novidades, grandes projetos que estamos desenvolvendo aqui com o Edmilson, né, que é da produtora, da nossa produtora aqui, que tem uma estrutura invejável para fazer esse tipo de trabalho. Então, eu fico muito feliz por continuar contando com meus colaboradores, os colaboradores do programa Economia e Desenvolvimento, e ter esse formato atual e esse conteúdo que nós vamos passar para vocês, uma nova forma de comunicação nas redes sociais, inclusive. Bom, vamos de imediato começando o nosso programa, naquele espaço que nós já caracteristicamente chamamos de Conversando sobre Contabilidade, os aspectos da contabilidade, da área empresarial, do empreendedorismo. E aqui nossos convidados, Giovanni, obrigado pela tua presença uma vez mais, e Salésio. Bom dia para vocês. Estamos gravando aqui de dia, de manhã, né? Tá certo. Bom dia. E isso é uma satisfação em, pelo menos, participar desse novo formato. Continuarmos, né, parceiros, né? Importantíssimo. Giovanni, obrigado uma vez mais. Silvio Lopes, como sempre, é uma grande alegria, uma imensa honra participar do seu programa, falar aqui sobre assuntos que envolvem a área da economia, das ciências contábeis, a área da tributação, do empreendedorismo, né? Poder participar desse programa. Eu quero também não só te parabenizar, mas te elogiar pelo desempenho como presidente do Sindiconta. Né? Foste reconduzido, né, à presidência? O meu mandato encerra no final desse ano, né? Eu fui presidente durante o mandato de 2020, 21, 22 e 23, né? Ontem tivemos uma assembleia, essa assembleia foi eleita nova diretoria, não é? E desejar aí sucesso para o sindicato, que continue defendendo os interesses, a defesa profissional dos contadores, isso é muito importante. Mas tu fica na liderança de uma entidade da área, né? Qual é? Eu fico na liderança do Clube dos Bacharéis em Ciências Contábeis. Clube dos Bacharéis. É uma entidade super tradicional, antiga, foi fundada em 1971. Né? Quem foi o primeiro presidente? Estamos na frente dele ou não? Não foi o Salésio? Não. Não foi o primeiro presidente? Não, eu fui presidente em 1986. Ah, 86. O ano do Plano Cruzado. Exatamente. O primeiro presidente, se não me falha a memória, foi o... eu não me lembro. Não te lembro? Eu não me lembro, não. Perfeito. Bom, Salésio, mantendo a tradição do programa, mantendo a tradição da relação tua com os teus telespectadores, né? Sobretudo da área empresarial, não só da contabilidade, mas da área empresarial, eu tenho uma pergunta aqui que veio de Curitiba, do Luiz Edgar Pedroso. Ele pergunta o seguinte: professor Salésio D'Agostinho, o senhor pode nos tirar uma dúvida? Claro, tu sempre está tirando dúvida deles, né? Porque dizem que débito representa a coluna da esquerda e o crédito a coluna da direita. O senhor sabe responder e por que isso? Claro que sabe, né? O Luiz Edgar. O Lucas Paciolo foi um frade, né, e que introduziu as técnicas da elaboração do patrimônio, as técnicas de registro e a elaboração e a representação do patrimônio. Então, isso em 1494. Então, o Lucas Paciolo, quando escreveu lá o seu tratado de escrituração de contas, na verdade, ele tinha a sua ideia e ele explicava como deveria ser feito os registros e a forma de apresentar o patrimônio. Então, ele dizia sempre o seguinte, ele usou a teoria da existência das coisas. Ele dizia o seguinte: tudo que se tem vem de algum lugar. Só porque na época não existia colunas, na época se escrevia. Então ele dizia, olha, na esquerda vocês identificam o débito e na sequência vocês identificam o crédito. No início vocês identificam o que vocês têm e depois vocês digam como conseguiu aquilo que tem. Então, veja. Então, na verdade, o que ele fez foi adotar a escrita ocidental, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Entende? Então, ele diz assim,
o primeiro ato, tu identifica o débito, aquilo que tu tens. E depois tu identifica como tu conseguiu aquilo que tu tens, que seria o crédito. Então as pessoas começaram a entender que a primeira coluna, que seria a primeira escrita, seria o débito. E a segunda coluna, o crédito. Da esquerda e direita. Da esquerda para a direita. Só porque a pessoa tem que entender que isso não é uma teoria científica, foi uma forma dele poder explicar como é que se fazia o registro. Evidentemente que hoje, depois, né, com o passar do tempo, inventaram então as colunas, aí veio as máquinas, e para facilitar os registros, então nós tínhamos coluna do débito, coluna do crédito, e foi mantida essa mesma ordem. Primeiro o débito, depois o crédito. Então as pessoas começaram a identificar o débito da esquerda e o crédito da direita, ok? Então essa é a origem. A origem do débito estar na esquerda e o crédito na direita é em razão da forma de como os registros naquela época eram elaborados, ok? Não existia coluna naquela época. Naquela época, o livro diário era escrito, identificando tenho dinheiro, cuja origem foi saque bancário. Tenho mercadoria porque comprei à vista. Tenho isso porque adquiri através dessa forma. Tá? Então, essa é a origem, né? Porque as pessoas hoje dizem que coluna da esquerda é o débito e coluna da direita é o crédito. Não sei se deu para entender. Tá? Com certeza. Aliás, o princípio, o começo da contabilidade começou assim mesmo, né? Quer dizer, o início de tudo foi assim. Né? Esse é um problema que eu espero que 2024 a nossa sociedade comece a entender de forma diferente o sentido de contabilidade. Tá? Porque contabilidade ela não é um sistema de registro. Sistema de registro é sistema de registro. E contabilidade é um campo de estudo que foca no patrimônio. Okay? Então, toda vez que se fala em contabilidade, nós estamos referindo ao patrimônio. Só que foi tão difundido o termo contabilidade para identificar a escrituração que hoje as pessoas confundem contabilidade como se fosse escrituração. Mas não é isso. Contabilidade é algo bem maior que isso. Contabilidade é um campo de estudo que foca no patrimônio. E a escrituração dos atos de gestão é que nos leva a fazer, a levantar, a representar o patrimônio das pessoas. Perfeito. Aliás, eu quero aproveitar a presença do Giovanni aqui, Sarélio, porque o Giovanni sempre teve uma atuação, talvez um pouco até mais que tu, né? Pelo menos presentemente, na área das instituições da área de contabilidade. Eu participei ontem desse evento lá de vocês e acho importante, né, esta agregação, esse empenho que os contadores têm, não só os contadores, mas os técnicos de contabilidade, para aperfeiçoar, para cada vez mais disseminar, né, os conhecimentos da contabilidade, porque, Giovanni, me parece, eu tenho conversado contigo sobre isso, como economista, a contabilidade é fundamental para as empresas. Uma empresa que não tem uma boa contabilidade, com certeza, o futuro dela é incerto. Ela jamais vai chegar onde ela pretende chegar se não tiver uma boa contabilidade, uma contabilidade sólida e tal. Qual é o papel dessas instituições exatamente nisso? Da consolidação do profissional e da manutenção e aprimoramento da qualidade dos profissionais. Olha, Silvio Lopes, as instituições, né, que agregam os profissionais precisam valorizar a ciência contábil, né? Transmitir para a sociedade como um todo da importância, né, dessa profissão. A ciência contábil ela é uma profissão, digamos, que acompanha a economia e auxilia a economia a trazer ali bons resultados, né? Sob a perspectiva, inclusive, de geração de renda, não é? De geração de empregos. Nas riquezas, né, do país, do Brasil, não existe uma economia bem-sucedida que não tenha ali os controles, as metodologias de análise, né, dos resultados, do patrimônio. Eu desconheço economia que consiga viver sem, né, o campo das ciências contábeis para auxiliar, né,
nesses processos de geração de riquezas. Como é que tu vês aí o ensino, né? Não só na faculdade, mas tem curso de técnica em contabilidade. Como é que está esse ensino hoje? Porque, assim como tudo, todas as ciências sociais e tal, a contabilidade também está passando por uma transformação muito grande, né? Os mecanismos, os instrumentos, as redes sociais, tudo hoje mudou a forma não só de concepção da contabilidade, mas de realização do trabalho do contador. Olha, eu acho que, como está acontecendo em modo geral, a educação está passando por uma crise, né? O conhecimento está passando por uma crise, né? Não se aprofunda muito conhecimento mais na universidade, infelizmente. Me parece que os cursos de ciências contábeis eles são mais tecnólogos do que propriamente ensinam a ciência. Eu fiz a faculdade de Ciências Contábeis, foi entre o ano de 95 a 2000, né? Na ocasião eram 5 anos de curso presencial e naquela época eu já achava que nós teríamos que ter mais uns 2 anos, né? Principalmente na área de custos, na área de análise de balanços e, na verdade, houve uma regressão, um retrocesso, né? do ensino. Hoje o sujeito faz ali uma universidade em menos tempo, não é? E a coisa acaba ficando mais superficial e as pessoas acabam saindo das universidades e muitas vezes não conseguem desempenhar, né, a sua atividade profissional, né, que detém o diploma, não é? Isso não acontece só com o curso de Ciências Contábeis, também, infelizmente, está acontecendo em outras áreas do conhecimento. Perfeito. Salésio, o teu depoimento final. É isso aí, esperamos então que o ano de 2024, né, seja... Vamos aproveitar para dar uma mensagem de final de ano para os teus clientes, todos os teus amigos, né, que são muitos, né, dessa área de contabilidade. Que o ano de 2024 seja um ano de luz, né, um ano que abra os caminhos, né, da prosperidade, né, e que as ciências contábeis, que o patrimônio das pessoas seja mais valorizado, porque é através dessas informações que saberão os caminhos e como fazer para atingir os seus objetivos. Não existe economia, tá, sem que essa seja informado, né, e devidamente identificado e traduzido por toda a sociedade. É por isso que nós temos que valorizar mais as informações patrimoniais para, a partir dessas, estabelecer o que deve ser feito para que prospere cada vez mais. E que 2024, então, seja o ano desse progresso, o ano do desenvolvimento econômico, social, político, através das informações que são geradas pelas ciências contábeis. Perfeito. Giovanni. Então, quero desejar um feliz ano novo, né? Próspero 2024 para os telespectadores, para os colegas, um ótimo Natal, né? Aniversário de Jesus Cristo é o significado maior ali do Natal. E que 2024 estejamos juntos aí para conversar sobre os nossos temas, né? Com certeza. E parabéns pelo espaço que vocês têm aqui, porque sabe que eu frequento muito por aí, as pessoas gostam muito de se informar desses aspectos, porque eu sempre digo o seguinte, não há economia próspera se nós não tivermos empresas saudáveis e prósperas também. Elas é que fazem com que o país seja próspero, né? Então, na medida em que vocês colaboram no trabalho de vocês, os associados de vocês, as entidades de vocês, é importante que a economia também reconheça esse trabalho e parabéns para vocês e até uma próxima. Até uma próxima. Até uma próxima. Um grande abraço. É isso aí. Um feliz 2024.